Guerra da Ucrânia, Batalha de Izium. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Izium, que foi uma das grandes batalhas ocorridas na Guerra Rússia-Ucrânia, que persiste até os dias atuais, entre os exércitos russo e ucraniano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A história da humanidade é marcada por confrontos, alianças rompidas, ambições territoriais e choques de poder. O século XXI, que parecia prometer uma era de estabilidade e diplomacia, foi surpreendido por uma guerra de proporções devastadoras no coração da Europa. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, reacendendo temores da Guerra Fria e provocando uma crise geopolítica com consequências globais. A invasão russa não foi apenas uma ação militar, ela foi o estopim de um conflito que envolve identidade nacional, influência regional, recursos energéticos, política internacional e memória histórica. Em meio a bombardeios, sanções, resistência e sofrimento civil, surgiram batalhas decisivas que marcaram os rumos da guerra. Entre elas, uma se destacou não apenas pela sua importância estratégica, mas pelo que revelou sobre a brutalidade da ocupação e a capacidade de resistência de um povo. Estamos falando da Batalha de Izium. Neste episódio, vamos caminhar por essa história. Começaremos entendendo as raízes do conflito, exploraremos o cenário geopolítico que levou à invasão, até mergulharmos no desenrolar, nos impactos e nas consequências da Batalha de Izium. As origens do conflito. A tensão entre Rússia e Ucrânia não começou em 2022. Na verdade, suas raízes são profundas, complexas e históricas. Durante séculos, o território da atual Ucrânia foi disputado por impérios e potências: o Império Russo, o Austro-Húngaro, o Império Otomano e, posteriormente, a União Soviética. A Ucrânia foi incorporada à URSS em 1922 e ali permaneceu até a dissolução do Bloco Soviético em 1991. Com a independência, a Ucrânia buscou se posicionar como uma nação soberana, mas sempre viveu sob a sombra da Rússia, que nunca abandonou suas ambições de influência na região. Essa tensão se agravou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e apoiou grupos separatistas no leste ucraniano, especialmente nas regiões de Donetsk e Luhansk. A partir daí, a guerra no Donbás passou a ser um conflito de baixa intensidade com combates constantes, mas localizados. A Ucrânia se aproximava cada vez mais do Ocidente, firmando acordos com a União Europeia e buscando uma eventual adesão à OTAN, algo visto como uma ameaça existencial por Moscou. Esse movimento culminou na invasão russa em 2022 sob o pretexto de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, segundo o Kremlin. Mas para o mundo ficou claro, tratava-se de uma agressão injustificada a um Estado soberano. No primeiro dia da invasão, a Rússia atacou por múltiplas frentes: do norte, pela Belarus em direção a Kiev, do sul, pela Crimeia e do leste, pelas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. O plano russo parecia ser tomar rapidamente a capital e derrubar o governo de Volodymyr Zelensky. Mas o que o Kremlin não esperava era a feroz resistência ucraniana, somada à rápida mobilização internacional em apoio a Kiev. O ataque a Kiev fracassou e a Rússia foi obrigada a recuar do norte, redirecionando seus esforços para o leste e o sul do país, onde buscava conquistar totalmente o Donbás e consolidar o corredor terrestre até a Crimeia. É nesse novo cenário que a região de Izium se torna a peça central do tabuleiro. Izium, uma cidade-chave, localizada no Oblast de Kharkiv, às margens do rio Donets. A cidade de Izium tinha pouco mais de 40 mil habitantes antes da guerra, mas sua importância ia além do tamanho. Izium é um ponto logístico e estratégico crucial. Ela conecta o norte de Kharkiv ao Donbas e serve como rota direta para cidades como Sloviansk e Kramatorsk.
que eram e continuam sendo centros da resistência ucraniana no leste. Para os russos, controlar Izium significava abrir caminho para envolver e cercar as forças ucranianas no Donbas. Foi por isso que, a partir de março de 2022, Izium se tornou o epicentro de uma das batalhas mais sangrentas da guerra. A tomada de Izium. A ofensiva russa sobre Izium começou ainda em março, com bombardeios pesados e ataques aéreos. As tropas russas avançaram pelas estradas, cruzaram pontes e tentaram forçar a entrada nos subúrbios da cidade. Os ucranianos, por sua vez, resistiram com tudo o que tinham. Destruíram pontes para dificultar o avanço russo, usaram drones, emboscaram comboios. Mas a superioridade numérica e o poder de fogo russo acabaram prevalecendo. Ao final de março, após intensos combates e grande destruição, Izium foi ocupada pelos russos. A cidade estava em ruínas, prédios residenciais destruídos, hospitais inutilizados e milhares de civis tentando fugir. A Rússia, então, passou a usar Izium como base de operações para o avanço ao sul, tornando a cidade um centro logístico militar de importância estratégica. A ocupação, medo, repressão e silêncio. A ocupação de Izium foi marcada pelo medo. Moradores relataram toques de recolher, detenções arbitrárias, desaparecimentos e execuções. Escolas foram transformadas em quartéis e hospitais funcionavam precariamente, sem medicamentos. O controle da cidade era absoluto. Informações eram censuradas e a repressão a qualquer sinal de resistência local era imediata. Com a cidade nas mãos dos russos, o exército ucraniano se viu obrigado a recuar, reorganizar-se e planejar o contra-ataque. Foi o início de uma longa espera que culminaria meses depois em uma das mais audaciosas operações da guerra. O contra-ataque, a ofensiva de Kharkiv. Em setembro de 2022, enquanto o mundo acompanhava a ofensiva ucraniana no sul, em Kherson, o exército ucraniano surpreendeu a todos com um ataque relâmpago no nordeste, precisamente na região de Kharkiv. O ataque foi rápido, coordenado e pegou os russos completamente desprevenidos. Em poucos dias, os ucranianos reconquistaram Balaklia, Kupiansk e avançaram para Izium. A logística russa entrou em colapso. Tropas começaram a bater em retirada desorganizada. No dia 10 de setembro, as forças ucranianas retomaram Izium. Foi uma das maiores vitórias da Ucrânia em toda a guerra, com impactos estratégicos, morais e simbólicos profundos. Descobertas em Izium. O horror da ocupação. Logo após a reconquista da cidade, surgiram os relatos. Em bosques nos arredores de Izium, foram encontradas valas comuns, com centenas de corpos, muitos com sinais de tortura, execução e violência brutal. Mais de 440 túmulos improvisados foram descobertos. Alguns corpos tinham as mãos amarradas, outros estavam nus ou com membros quebrados. A maioria não tinha identificação. As cenas lembravam os horrores de massacres do passado, agora repetidos no século XXI. Organizações de direitos humanos, jornalistas e investigadores internacionais foram ao local. A Ucrânia classificou os crimes como genocídio. A Rússia, como de costume, negou as acusações. Mas as evidências eram esmagadoras. Izium não foi apenas uma base militar ocupada. Foi palco de crimes de guerra, consequências militares e geopolíticas. A libertação de Izium teve efeitos profundos. Do ponto de vista militar, representou o colapso da linha de defesa russa no Nordeste, forçando uma reorganização total da frente de combate. A partir dali, a Ucrânia recuperou dezenas de cidades e fortaleceu sua posição no Donbas. No plano geopolítico, o sucesso da ofensiva ucraniana convenceu os países ocidentais de que valia a pena continuar enviando armamentos modernos, mísseis, drones, blindados e munições de longo alcance. Izium
Também fortaleceu o governo de Zelensky internamente e enfraqueceu a narrativa russa de que a guerra era inevitável e controlada. A memória de Izium. Hoje, Izium segue marcada. Suas ruas ainda carregam os escombros da guerra. Famílias tentam reconstruir a vida, mas a cidade não será esquecida. Izium é, ao mesmo tempo, um símbolo da ocupação brutal e da libertação heróica. É um retrato do que está em jogo na guerra da Ucrânia. Não apenas território, mas a dignidade, a liberdade e a sobrevivência de um povo. Ao contar a história da Batalha de Izium, homenageamos os que resistiram, os que tombaram e os que, mesmo diante do horror, ainda acreditam na possibilidade da paz. E aí, aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!